meus amigos, minhas amigas, povo da cidade estrutural. O pleito dessa audiência pública foi uma reivindicação de várias associações e representantes dessa cidade. Existia, em tese, um preconceito quanto à realização de uma audiência pública, sempre uma preocupação maior de que a Câmara Legislativa não poderia vir à cidade estrutural, que era mais recomendado fazer essas audiências na Câmara Legislativa, mas tendo em vista a condição da nova mesa diretora da Câmara, presidida pelo deputado Vasni, no qual eu sou vice-presidente, e a deputada Eliana Pedrosa, que é a primeira secretária, se decidiu de que a Câmara Legislativa tinha que ir onde o povo estava. Eu quero dizer aos amigos que nós estamos aqui, todos nós, para construirmos, para dialogar, para nos entendermos, porque nós temos informações e estatísticas de que a cidade estrutural deve ser uma das cidades que mais vai ter desenvolvimento econômico em Brasília até o ano 2020. Então é necessário que todos os segmentos dessa cidade se unam. Eu sei que existem diferenças pessoais, existem até diferenças políticas, mas todos nós temos que entender que os projetos pessoais ou os projetos políticos têm que ir de interesse aos interesses da população, ao encontro dos interesses da população. Então, sempre havia uma grande dificuldade, inclusive em termos de ocupação de espaço, muitas pessoas que poderia ser num lugar mais aconchegante, poderia ser no espaço público. O que está funcionando hoje aqui é a Câmara Legislativa, não é o deputado A, B ou C, é a Câmara que está presente, em requerimento aprovado pelo plenário. Então esse espaço, hoje, é um espaço, é a presença da Câmara Legislativa aqui na estrutural. É importante dizer que eu tenho aqui o deputado H.C. Maia, que faz parte da base do governo do governador Agnello, e temos aqui a respeitada, competente e dedicada deputada de oposição, que é a deputada Eliana Pedrosa. Nós todos aqui estamos unidos para fazer a construção, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dessa população. O papel do deputado H.C. Maia nada mais é do que, como o da deputada Eliana, emprestar os conhecimentos, a experiência, para que possamos, unidos, trazermos o desenvolvimento dessa cidade que vai ser tão importante para o Distrito Federal. Então, eu estou acostumado a ver a luta, as dificuldades. Nós fomos forjados e lapidados nas dificuldades, no enfrentamento. E essa posição da Câmara está aqui, é bom para a cidade estrutural. É bom ouvirmos a população. É bom que os presidentes da associação coloquem as suas posições. Nós temos muitos problemas aqui, temos. Todas as cidades que hoje são desenvolvidas tiveram os seus problemas no passado. Mas tudo na nossa vida, por mais que queiramos dizer que não gostamos de políticos, tudo na nossa vida é uma decisão política. Nós estamos hoje aqui em Brasília, graças a uma decisão política, tomada numa reunião que talvez tivesse menos pessoas do que essa. Dom Bosco sonhou com Brasília.
No Império, D. João VI pensou em construir Brasília, mas foi uma decisão de Juscelino Kubitschek que possibilitou que essa capital fosse o que é hoje. Então, meus amigos, a informação, a discussão, o diálogo é o objetivo nosso nessa audiência de hoje. É construirmos diálogo via as pessoas para que tudo isso resulte numa coisa: trazer recursos e benefícios para a cidade estrutural. Existe um modelo a ser seguido nas audiências. Isso é o regimento da Câmara Legislativa. Isso é uma audiência da Câmara Legislativa. Então, nós vamos fazer as inscrições das pessoas que vão falar. Inicialmente, há um número limitado de 15 pessoas da comunidade. Podemos, dependendo do horário, prorrogarmos excepcionalmente mais algumas pessoas. Quero pedir a compreensão das pessoas que vão falar, que a prioridade em audiência pelo regimento é assim: fala, os deputados têm prioridade, depois fala a mesa e começamos a passar a palavra aos representantes de associações inscritos. Depois de tudo isso está sendo gravado, vai ficar nos anais da Câmara Legislativa. E esses subsídios, essas informações que vocês da comunidade têm muito mais conhecimento do que nós que estamos aqui na mesa, do que nós deputados, mas nós vamos ser o braço, o instrumento político para fazer as reivindicações que vocês vão colocar hoje nessa audiência. Quero comunicar que uma das bandeiras políticas minha, que é o programa de menor aprendiz, que é botar os garotos para estudar num horário e no outro e aprender uma profissão, e que era um pleito, uma bandeira do deputado H.C. Maia, que há 2 anos e meio vem como água mole em pedra dura. Toda vez que viu o governador, cadê o programa do menor aprendiz? Vamos estender a mão do governo para que esses jovens se segurem nela e se transformem em profissionais, cidadãos e pais de famílias no futuro, a exemplo do que eu fiz na gráfica do Senado, tirando 2.500 jovens da rua e transformando eles em profissionais gráficos, os melhores de Brasília. Quero comunicar à cidade estrutural que o governador assinou hoje para que começarmos esse programa, que é o menino de 16 a 18 anos, de carteira assinada, 5.000 jovens, que começa pela estrutural, Porto Rico, Itapuã, Sol Nascente e Pôr do Sol, que são as áreas onde há a maior necessidade de qualificação profissional. Isso é pensar em pessoas. Nós criamos a cultura, e que é boa, que o bom governante é aquele que faz obras. É uma cultura política brasileira. Todo governador é apressado para fazer prédio, para fazer obras. É bom quando faz saneamento básico, esgoto, quando faz asfalto, quando leva iluminação. É muito mais importante do que fazer edificações suntuosas, que às vezes não servem para muita coisa. Mas muito mais importante do que todas essas obras são os investimentos nas pessoas. A alma e o espírito da estrutural são as pessoas que moram aqui, não são os prédios nem as casas. Se tirarmos a população, as mulheres, os homens, os jovens, as crianças de qualquer cidade, ela não passa de uma cidade morta.
A alma, o coração, a vida da cidade são as pessoas. E quando se quer investir nas pessoas, é para investir para melhorar a qualidade de vida, é para dar condição ao jovem, é para dar condição à criança, é para gerar emprego e renda. Porque é através dessas políticas, meus amigos, que há a melhoria da qualidade de vida. Como é bom um pai de família ver seu filho ir para a escola. Eu sou pai de 3 filhos e sou avô de 3 netos. Não tem nada mais gratificante para qualquer um de vocês ver que seu filho vai para a escola, no horário. E muito mais feliz vai ficar o pai e a mãe se ver ele ir de manhã, tomar banho, ir para a escola, voltar a tomar um banho, almoçar e depois ir aprender uma profissão de carteira assinada. Porque quando ele chegar com 18 anos, ele não tem que estar ninguém pedindo experiência, porque ele já tem na carteira. Não tem ninguém que está perguntando se ele não é profissional, porque ele já é profissional, porque ele já foi treinado. Então eu quero reafirmar, nesse início dessa audiência, que o maior investimento que o governo pode fazer em qualquer lugar é investir nas pessoas. Eu gosto de me intitular o deputado da família. Eu defendo as coisas que fortalecem a família. Nós sabemos que muitas das coisas que acontecem, às vezes é a falha da família, aí se soma a falha do governo, aí se soma a falha da escola, se soma a falha às vezes da fé que é necessária. A nossa vida é como se fosse de 2 remos. Nós temos que ter o remo material, que é o emprego, que é a necessidade de se fazer feira, que é a necessidade de se vestir, mas nós temos que ter um outro remo, que é o da fé. Quando temos só um remo só, como uma canoa, você vai usar um remo só, você fica rodando no lugar e não consegue sair. Importante, e eu preciso dizer isso, deputada Eliana Pedrosa, porque muitas pessoas, e eu costumo falar isso onde eu vou, que foi um dos ditados, um dos ensinamentos que meu pai falou, que disse: meu filho, você sabe por que o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno? Porque você tem que olhar para frente. Você só olha pelo retrovisor para trás quando tiver que corrigir ou não errar alguma coisa errada que você fez na sua vida. Mas você tem que olhar para frente. E alguns anos atrás, ainda na década de 60, tinha um negro nos Estados Unidos, chamado Martin Luther King, que na época os negros eram discriminados, os negros eram massacrados nos Estados Unidos. E ele certa vez falou: se você não puder voar, você corra. Mas se você não puder correr, você ande. Mas se você não puder andar, você rasteje. Mas nunca desista dos seus sonhos. E é por isso que Barack Obama, um negro, hoje é presidente dos Estados Unidos. É pela força da fé, da vontade, que se vence os obstáculos, meus amigos. É essas as palavras que eu quero trazer, de compromisso, de otimismo. O Distrito Federal ainda é de longe o melhor lugar para que se tenha perspectiva de vida, para que se pense em oportunidade para um filho, para um neto. E é a Câmara Legislativa, hoje aqui presente, que vem reafirmar isso, através de mim, da deputada Eliana Pedrosa, para dizer: o gabinete do deputado Agacel Maia
O gabinete da deputada Eliana Pedrosa é o gabinete da população da cidade estrutural. Que nós estamos aqui para discutir, e é importante, foi importante, vocês todos disseram o que tinham que dizer, tá certo? A representação da administração veio, é uma pena que as outras secretarias não vieram, tá certo? Mas é um marco. Nós estamos fazendo história essa noite. Nós estamos fazendo história. As pessoas que acreditavam, que achavam que não haveria essa audiência, quebrou a cara. A audiência aconteceu. Então, meus amigos, eu quero dizer que eu sou obrigado a me submeter ao regimento da casa. Eu fui tolerante porque o tempo foi permitido, há um tempo estabelecido para as audiências públicas. Eu falei, se os inscritos, de acordo com o regimento, se o tempo sobrasse, eu preencheria com os demais inscritos, fiz isso. Lamento que não vou poder ouvir os demais, tá certo? Mas vamos fazer outras audiências, agora vai chover de audiência. Todo mundo vai querer fazer audiência na estrutural. Então, meus amigos, pessoal, eu quero dar um abraço em cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós e boa noite. Senhoras e senhores, boa noite.